O tema da noite é a coragem da fé. No Evangelho de João, no capítulo 16, ele nos relata uma reunião que Jesus faz com seus discípulos. Reunião essa que Jesus orienta como os discípulos têm de passar a boa nova para frente, orienta a dificuldade que isso vai ser, o tanto que eles vão ficar sozinhos e perseguidos. Jesus também se despede, e nesse momento Jesus sente uma tristeza enorme nos seus discípulos, que eles ficam muito tristes quando Jesus fala que já vai voltar para a pátria espiritual. Então Jesus explica para eles a necessidade dele voltar para o Pai. Porque tudo que ele tinha combinado com Deus, de nos orientar, nos passar, ele já tinha feito. Que ainda tem muito mais para ser falado, para muitos outros conhecimentos, mas ele teria de ir para nos encaminhar o Consolador. E nesse capítulo 16, que ele consta de 33 versículos, eu vou falar as últimas palavras de Jesus, dessa reunião. Jesus fala assim: no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Jesus nos falando que ele superou todas as ilusões e chegou no patamar de espírito puro que ele habita. E que se ele conseguiu isso, nós também vamos conseguir superar essas ilusões do caminho. Jesus nos fala que existe um Criador da vida que, pelo seu amor infinito, vai criando vidas, e que Jesus teve um início como o nosso. Jesus não foi criado por esse Pai já espírito puro, porque esse Pai é a perfeição. Então, todos os seus filhos começam numa escala inicial. Jesus vem nos falar isso, lógico que em épocas totalmente diferentes, em lugares diferentes, mas ele faz a evolução dele. E ele vem nos falar que é possível. Então ele fala: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Ele está falando para nós termos confiança, coragem, que nós vamos conseguir passar, mas para isso nós temos de segui-lo. Quando os seus discípulos começaram a fazer as primeiras curas e Pedro não conseguia curar, Jesus chega e fala: mas tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Então, se ele conseguiu superar todas as ilusões do caminho e chegar no patamar de espírito puro, ele está nos falando que nós também conseguimos. Para nós termos esse bom ânimo que nós vamos conseguir. Quando ele fala no mundo passais por aflições, ele quer dizer que o nosso planeta é uma escola em que a disciplina principal é o amor. O amor é Deus, é a vibração de Deus que permuta por todo o universo. Então é isso que ele vem falar: vocês estão numa escola que tem de aprender e reaprender constantemente a amar, porque aí vocês vão elevando as suas vibrações e aproximando dessa vibração divina que paira em tudo. Se nós tivéssemos acreditado em Jesus lá naquela época, quando ele veio, imagina que planeta maravilhoso que nós estaríamos habitando hoje, né? Coragem da fé. O que quer dizer essas palavras? Coragem vem do latim, quer dizer agir com o coração. É quando eu vou agir com o meu sentimento mais verdadeiro. Isso é coragem. E a fé? Fé também vem do latim, fé é fidelidade.
quando eu acredito, eu tenho fidelidade e me entrego totalmente. Isso é fé. Nós, aqui, às vezes, eu vejo as pessoas assim, ai, falando para mim, eu estou rezando, mas eu estou com tanta força. A pessoa está fazendo uma força tão grande, mas isso não é fé, isso é uma crença. A fé, ela é serena, ela é suave. A fé é confiança. A fé, quando nós temos fé, nós nos entregamos totalmente. E o que acontece conosco? Nós vamos emitindo energias benéficas em nós mesmos, nós vamos emitindo essas energias salutares e balsâmicas, nós vamos nos envolvendo e criamos uma psicosfera individual de serenidade, de confiança. E aí sim, nós nos unimos a essa vibração que emana em tudo do universo, que é o amor de Deus, e vamos cada vez nos fortalecendo mais. Aí, quando nós fazemos uma vibração para uma pessoa, à distância até, nós podemos até curar. Isso é fé, serenidade. Um exemplo simples de fé que acontece conosco. O sol, quando ele nasce todas as manhãs. Nós já passamos por semana inteira com tempo nublado, chuvoso. Nunca eu ouvi falar de alguém ter ficado com insônia, preocupado, de medo do sol não nascer nunca mais. Não, nós recebemos piadinhas no WhatsApp, como eu já recebi, falando, tudo mofou, tudo tá mofando, só piada, isso é alegria. Isso não é preocupação. Então, fé é essa entrega. Nós sabemos que existe um Criador e que todas essas galáxias, esse sistema solar, tudo é regido por Ele. Então, nós nos entregamos e ficamos tranquilos. Nós não nos preocupamos com isso. Sabemos que existe um Senhor que cuidou, que criou, que é perfeito. Isso é fé, é essa fidelidade, é essa entrega. Não é nada forçado, não é nada decorado, não tem nada que nós possamos pôr nas mãos, roupa, posição, qualquer lugar. Tendo fé, nós estamos unindo com as emanações de luz. Existe uma lenda egípcia que quem nos trouxe foi Emmanuel, do peixinho vermelho. E essa lenda é para lembrar o que Jesus nos falou. Jesus falou que existem lugares bem melhores do que essa escola que nós estamos morando. Só que é indispensável segui-lo. Então, essa história essa lenda que Emmanuel nos traz, está no livro Libertação, no prefácio. Livro esse que foi ditado por André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Existia um lago com peixinhos, peixes com essas ilusões, com essas paixões terrenas, egoísmo, vaidade, orgulho. E um único peixinho era o oposto de tudo isso. Ele era solidário, fraterno, ele gostava de novos conhecimentos e o dia inteiro ele ficava dentro do lago tentando aprender daqui e dali. Quando ele descobriu que o que sustentava esse lago era uma nascente, um filete de água que nascia. E ele descobriu que do lado oposto existia um escoadouro, em que esse filete de água também ia embora. Então ele analisa, estuda e pensa: se essa água sustenta esse lago, aquela água pode também levar para algum novo conhecimento. Eu quero conhecer, eu quero ampliar, eu quero me esclarecer. E ele se infiltra pelo escoadouro num canal estreitíssimo que mal dava para ele nadar,
Mal dava para ele respirar. Emmanuel conta que o peixinho perdeu até umas escamas, está lá no livro. E ele passa por esse canal estreitíssimo com muita dificuldade, quando de repente ele cai num canal, ele desemboca em mais água, num canal com mais água. Ele então recebe peixes que vêm ao encontro dele, também muito fraternos, solidários, trazendo novos conhecimentos, conhecimentos que ele ainda não possuía. Então, o peixinho vermelho, ele conseguiu passar pela porta estreita. Ele passa por essa primeira dificuldade, em que nós temos de vencê-la para vencer as nossas más tendências, as nossas ilusões, as nossas fantasias, que às vezes nos inebriam a alma e nos faz estacionar uma encarnação ou várias encarnações inebriados nessa ilusão terrena. E o peixinho, então, vai desembocando cada vez em canais mais abundantes de água e cada vez com conhecimentos maiores, peixes com mais conhecimentos, com mais fraternidade, com mais amor, e vai desembocando, desembocando e desemboca no oceano. No livro Autodescobrimento, Joana de Ângeles nos fala que a nossa evolução espiritual, ela precisa passar por essa primeira parte, pela evolução inicial, que ninguém consegue chegar no patamar superior se não teve esse início. E que esse início, que é onde o peixinho passou por aquele caminho estreitíssimo, que foi a porta estreita, esse início, Joana de Ângeles nos fala, que é o mais difícil. É onde nós temos de lutar mais para vencer essas nossas más tendências. Porque depois, quando vai entrando em patamares melhores, caindo em rios mais caudalosos, o que acontece? Joana de Ângeles fala que vai ficando prazeroso a nossa evolução. Então, é só essa primeira etapa que é mais difícil. As outras vão ficando mais prazerosas, nós vamos tendo prazer e fica fácil. Quando o peixinho cai no oceano, ele desemboca no oceano. E lá ele vai morar no Palácio de Corais. E fica sabendo que é o lugar mais seguro que existe. Por quê? Se houver uma seca, o oceano nunca vai perder a água, porque todos os rios desembocam nele. O peixinho para, analisa, olha para trás, lembra dos seus amiguinhos de infância que estão lá muito longe. Mas ele fala: eu não posso ficar sozinho sabendo dessa verdade, eu tenho de avisá-los. E com a coragem da fé, que é agir com o coração, e a fidelidade, entrega, ele volta num caminho muito difícil. E quando ele entra no lago e dá essa boa nova, essa notícia nova, boa, os peixes riem muito dele. Fala que o peixinho ficou doido, enlouqueceu e expulsam o peixinho do lago. Ele volta para o Palácio de Corais e tempos depois ele fica sabendo de uma grande seca, aonde aquele lago secou e os peixes pereceram no barro. Emmanuel nos conta essa lenda para falar de André Luiz. André Luiz, quando ele desencarna, achando que o planeta Terra é tudo, é isso, nós vivemos só a matéria. E quando ele desencarna e ele descobre a pátria espiritual, descobre que nós continuamos vivendo, que lá nós vamos encontrar amigos que já foram daqui antes de nós, que nós vamos conhecer novos amigos, que nós vamos juntos ainda reencontrar os amigos que ficaram, porque é uma questão de tempo, eles também irão, e nós vamos viver e reviver várias reencarnações juntos.
Isso nos dá um estímulo para acreditar em Deus, para viver, para ter alegria até na morte, uma confiança. Vamos todos desse grupo, todos que eu conheci na minha vida, nós vamos nos reencontrar várias reencarnações e juntos nós vamos evoluindo. Então, Emmanuel fala que André Luiz, quando descobriu essa maravilha da pátria espiritual que ele não sabia, ele fala, eu preciso voltar e contar isso para os meus amigos de infância. E ele vai pedindo outro, uma permissão. E ele volta, não reencarnando, mas através da mediunidade ele nos traz 16 livros belíssimos, que traz esclarecimento para a nossa vida, traz alegria de viver, alegria de passar por todas as etapas que nós temos de passar. Nós passamos com fé, com coragem. Platão também nos conta uma lenda semelhante, está no seu livro República. É idêntica praticamente. É uma caverna enorme que uma população morava ali há várias gerações sem nunca ter saído da caverna. Na caverna existia uma fogueira que eles permaneciam constantemente. E eles viviam aqui entre eles, e eles viam o tempo todo projetado lá na parede, no paredão da caverna, eles viam a sombra deles. E na caverna, dentro da caverna, tudo que se fala dá eco. Então, eles escutavam também o eco do que eles falavam. Então, eles viviam uma vida aqui, mas eles não viviam a vida deles. Eles viviam aquela vida que eles vinham refletir e não percebiam que era a sombra deles. Até que um deles resolve sair da caverna. E para sair da caverna, tem de passar pela porta estreita, porque você sair da escuridão e enfrentar a luz tem de ter muita fé. E ele tem de ter muita coragem. E ele, quando ele se deslumbra, quando ele está fora da caverna e se deslumbra com a natureza, com o colorido das flores, com os odores dos frutos, o perfume das flores, a diferença das águas, cascata, cachoeira, lago, rio, córregos. Ele vai andando nessa natureza deslumbrado, quando de repente ele lembra dos seus amigos de infância. Ele fala, eu não posso estar aproveitando disso sozinho, eu tenho de voltar, mas voltar para a escuridão não é fácil. Então ele adquire a coragem da fé. Ele age com o coração e se entrega, é fidelidade. E ele volta para a caverna. E quando ele entra na escuridão e dá a notícia para os seus amigos, eles olham ele entrando, escutam, mas eles veem o vulto dele no paredão bem maior e ficam lá impressionados com aquele eco e não entendem nada. Não entendem nada. Nós estamos dentro dessa caverna, nós estamos dentro desse lago, e Jesus veio aqui nos orientar como é que nós fazemos para evoluir. Ele vem nos orientar que o espírito é imortal, é isso que importa. Então, Jesus é o nosso amigo incondicional, está sempre do nosso lado, e ele nos disse o seguinte, que se nós tivermos a fé do tamanho do menor grão que existe no nosso planeta Terra, nós podemos mudar uma montanha daqui para o extremo oposto. Mas Jesus não falou uma montanha de terra, ele falou uma montanha de ilusões, das nossas ilusões. Se nós olharmos nessa montanha nossa, não da dos outros, porque a montanha dos outros tem a ilusão deles, tem a fantasia deles, tem o entendimento deles que não é o nosso, não vai dar certo. Nós temos de olhar só na nossa montanha e fazermos como Santo Agostinho fez. Santo Agostinho, ele começou a olhar nessa montanha de ilusões materiais dele e a observar o que estava acontecendo. Aí ele analisava se o que ele estava fazendo condiz com Jesus, se é de acordo com Jesus, se condiz com essa vibração de amor que é de Deus, que está na natureza, em tudo, condiz.
então eu vou me vigiar e vou fazer igual. Se não condiz, eu vou me vigiar e não vou fazer igual. Joana de Ângeles nos fala que só vigiar não resolve. Temos de ter vontade. Nós temos de nos vigiar e ter vontade. Mas o que aconteceu com Santo Agostinho? No livro dele, Confissões, ele conta que quando ele começou, ele criou um mecanismo de ação. Então, o mecanismo de ação, observar, analisar, vigiar, observar, analisar, vigiar. Só que ele começou a fazer isso uma vez no dia antes de dormir. E depois ele foi fazendo, e olha que coisa interessante, ele se viciou. Esse vício eu queria ter. Eu vi nesse livro e eu falei, mas esse vício eu também quero para mim. Ele se viciou nesse mecanismo de ação. E tanto Santo Agostinho, quanto o apóstolo Paulo, São Francisco de Assis, eles se entregaram tanto a Jesus, eles tiveram tanta fidelidade, que chegou uma certa hora que eles não sabiam mais quem que vivia neles. Se era eles que viviam em Jesus ou se Jesus vivia neles. É isso. Nós temos de ter, então, essa coragem da fé, de acreditar em Jesus e nos entregarmos totalmente a Ele. E quem sabe não, com certeza, um dia, nós todos que estamos aqui, possamos falar como Jesus: eu venci o mundo. Obrigada. Nós, os espíritas, seguimos a fé raciocinada. A fé raciocinada exige muita reflexão, muito pensamento. Mas também no Livro dos Espíritos, eles falam que a nossa inteligência ainda é limitada. Nós não conseguimos atingir toda a nossa capacidade. Ele fala que nós temos muitas virtudes que nem conhecemos ainda. Então, a nossa fé não atinge a plenitude dela. Nós precisamos, então, coragem para, mesmo sem conhecer, aprender e buscar novos conhecimentos, tal qual o peixinho saiu do lago e buscou o oceano. Nós sempre precisamos. A coragem que nós precisamos é de agir com o coração, fazendo sempre o certo, ainda que seja o caminho mais longo.